Oi, gente, nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou o Thiago. E eu sou a Vitória mais linda. E eu sou a Lana. Mais linda não tem nada não, né? Vamos fingir de nada. E hoje nós vamos falar sobre como sentir a presença de Deus. Vocês viram que deu um bug na cabeça, né? Mas hoje a gente vai falar sobre como é sentir a presença de Deus. Como a gente pode sentir essa presença. O que é a presença de Deus, tá bom? E aí, quem vai começar falando pra gente um pouquinho disso é o Thiago, né, Thiago? Vamos lá. Porque você quase não participa, é um privilégio, olha só. Não, pode ser outra pergunta. Eu trabalho melhor com pergunta, mano. Eu não sei como começar. Como é sentir a presença de Deus? Pra você, como é sentir essa presença? Mano, é uma coisa da hora. Tipo, é legal, mano. Tipo, eu não sei colocar em palavras, mas é só algo, tipo. Teve uma forma que o pastor falou que eu gostei e ficou repetindo na minha cabeça, que é: todos os problemas viram, tipo, nada. Não sei, gente. E como você aprendeu a reconhecer que era a presença de Deus? Mano, aí você me pegou. Tipo, foi mais por... intimidade e também, tipo... você vai buscando, você vai entendendo, sabe? Você vai começando a falar: calma, nessa parte aqui não tinha, mas agora tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa boa, alguma coisa que... alguma coisa que realmente... Pode continuar. Tipo, alguma coisa que... Eu fico só por essa mesma. Outra coisa também que o pastor disse durante os cultos, que é: na presença você não consegue sentir ódio, toda a raiva vai embora, tipo, você consegue chegar com outra perspectiva, a perspectiva do Senhor, você olha com um olhar misericordioso todas as situações, você começa, tipo, exatamente. Você vai ter que repetir. Você não tem razão em nada, que você também errou e erra, né? E, tipo, você começa a compreender que, tipo, não tem... Pode falar. Não, vai. Não, pode falar. Ó, eu acho que... Vamos lá. No programa de hoje a gente vai falar sobre como é sentir a presença de Deus. Mas primeiro a gente tem que pensar como que a gente pode sentir essa presença. Como chegar lá? Exatamente. Como chegar lá? De sentir a presença de Deus, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma coisa que você vai falar: nossa, é muito besta. É você querer buscar essa presença. Eu não conheço a presença de Deus. Eu conheço sim. Mas, por exemplo, alguém que acabou de chegar na igreja, ou alguém que não é da igreja, eles falam tanto da presença de Deus, mas o que é essa presença que vocês tanto falam? O que é essa presença? Porque quando a gente tá na presença de Deus, a gente não pensa em nada. A gente tem dias que a gente quer pular, tem dias que a gente só quer chorar, tem dias que a gente só fica: ai, Deus, tem misericórdia. Tem dias que o coração aperta, tem dias que só quer ficar assim, porque eu preciso sentir mais o Senhor, eu preciso que o Senhor responda as minhas orações. Exatamente. Eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não falar comigo, eu não consigo fazer nada. Esse é o sentimento de quem sente a presença de Deus. E às vezes a gente nem consegue explicar direito, de fato, com palavras, o que é a presença de Deus. Nós temos um louvor que a gente louva aqui na igreja, que é no Santo dos Santos, né? Em outro lugar, a gente não sabe viver se não for na presença de Deus, no Santo dos Santos. A Sara tá me zoando. É que eu sou meio do interior. Mas assim, a primeira coisa, por que a gente chegou nesse nível de conseguir sentir a presença de Deus? Porque a gente se entregou pro Senhor. A primeira coisa que a gente fez... primeira coisa que a gente fez foi entregar as nossas vidas para Jesus de fato, né? Depois que a gente aceitou Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nos batizamos na água do Espírito... Se batizamos nas águas do Espírito Santo, buscamos também o batismo no Espírito Santo, que é falar em novas línguas, e o Senhor começa a nos dar experiências com Ele. Essas experiências é na nossa casa, de mudar o nosso comportamento,
no nosso particular, a gente começa a orar mais, buscar mais ao Senhor, querer louvar a todo tempo. Toda vez que a gente vê, não, eu preciso louvar de novo. Esse louvor é muito bom. Eu tô no Tu és, ainda Tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eles não entendem que eu sou meio do interior, que eu falo meio assim com o R mais puxado, é sem querer. Eu sou daqui de São Paulo. Mas assim, a presença do Senhor, ela muda as nossas vidas. A gente só consegue sentir a presença do Senhor se a gente largar a mão de tudo aquilo que é errado, de todo o pecado, do nosso eu, da nossa carne, para sentir a presença do Senhor. Isso, um detalhe que a Vitória falou sobre mudar as nossas vidas. O que acontece? Cara, se você buscar a presença de Deus, mas você não mudar nada, como é que você vai sentir? Porque como a Vitória falou, ele transforma nossas vidas. E algo que é uma verdade é que todo mundo sabe o que é certo e todo mundo sabe o que é errado. Você quer sentir a presença de Deus, você quer buscar a presença de Deus, você quer ter experiências com Ele, viver com eles, fazendo coisa errada, sabendo o que é errado. Fica meio complicado. Sobre a presença, né? Que eu queria contar uma experiência minha, assim que eu cheguei na igreja. Foi o que as meninas falaram, o que será que é tanto essa presença que o povo fala e não... Não tô sentindo nada aqui, Meu mano. Deus. O que esse povo tá A gente fica fazendo? travado. Mas por quê, gente? Porque a gente não abre a boca pra orar, entendeu? A gente não abre a boca pra buscar. O nosso mal, quando a gente chega em um lugar assim, é que a gente quer ficar reparando em tudo. Quer ficar reparando na pessoa que tá... O que palavra ela tá usando, o que eles estão louvando, quantos instrumentos tem, quem tá tocando, quem não tá. E a gente pede ali um momento de adoração, de se entregar ao Senhor, de falar com Ele naquele momento. Pra ver se você, nossa, não tá legal não, tá desafinado isso daí. Como é que você sobe no altar assim, sabe? É errado. É errado. Aí a gente acaba perdendo aquele momento, realmente de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de sentir a presença dEle. Porque para sentir a presença dEle, a gente tem que buscar. É verdade. A gente tem que pedir a quem? A Ele. Quem você acha que vai te levar na presença dEle? É verdade. A Deus, é simples assim. E uma vez, a primeira vez que eu senti a presença de Deus fora da igreja foi na minha casa. Foi tão louco, mas tão louco. E assim, eu comecei a louvar, eu tava deitada, eu comecei a louvar aquele louvor que não é lento, mas eu estava cantando de uma forma lenta, que eu não vou cantar porque eu sou desafinada, Mas qual que é louvor? Espírito Santo. Esse. Pô, canta aí pra ele entender. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Lá na minha intimidade com o Senhor, eu tava... Não, eu sempre tava bem lento, bem lento. E, eu tava numa atmosfera, assim, que eu não tinha percebido na atmosfera que eu entrei, sabe? Tava aquele calor em volta, eu não tava na minha casa. Tinha um calor em volta, meu coração batia muito forte, eu não ouvia nada ao meu redor. Olha que minha casa é bem barulhenta. Eu não ouvia nada à minha volta. Aí, por um estalo, eu falei, onde é que eu estou? Aí eu voltei pra minha casa. Entendeu? Foi tão entrando na presença dele, de pegar um louvor desse, deixar lento e não perceber a hora que passou, mas estava tão bom. Eu não sabia onde é que eu estava, mas estava tão bom, eu nem tinha me tocado. Estava tão bom. É quando eu percebi, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Aí eu voltei para minha casa e ali eu entendi o que é o secreto, o que é o momento com ele. O que é sair de uma atmosfera, entrar na atmosfera do Espírito Santo, a atmosfera natural, né? E entrar na atmosfera do Espírito Santo. Quem vê a gente falando assim, pensa, nossa, povo louco, né? Povo doido, falando nada com nada. Mas é real, Deus é real, a presença dele é real.
As experiências que vivemos com Ele é real. Ele quer se manifestar para todos os seus filhos, para todos aqueles que creem nele, mas é necessário buscar. No começo a gente vai, né? Nossa, assim, mas o que é que eu tô fazendo? Sim, sim. Tô ficando doido, o que é que eu tô fazendo? Tô ficando louco. Ou idealiza um negócio que É. só a gente mesmo, pra pensar uma bobeira dessa. Como é que se idealiza a presença de Deus? Eu vou falar em línguas quando. Ai, desculpa, gente. Eu vou falar em línguas quando eu ver o fogo de Deus na minha frente, mas não é assim. Não é O assim. Senhor coloca a língua na nossa boca. Exato. Às vezes a gente já fez. Eu sei como é que eu vou ter um encontro com Deus. Vai ser exatamente desse jeito que eu estou ele vai- pensando. Nossa, você cria uma expectativa e ele mesmo frustra. Porque você tem uma frase que é real, Aí que eu já fica ouvi. assim, é muito melhor desse jeito, Jesus. Sim, tem uma frase real que eu já ouvi muito, é que tudo que você idealizou, o seu milagre, a sua forma de viver, ou o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai fazer exatamente diferente. Muito diferente, aliás. Porque, cara, geralmente quando a gente idealiza uma coisa, a gente idealiza pensando em algo que alguém já viveu. E o Senhor tem algo diferente para Do cada um. jeito que a gente quer viver, né? Sim, E aí é onde entra o problema, que a vida com o Senhor não é da forma que a gente quer, mas da maneira que Ele deseja. boleira não tem não. E a palavra de Deus, ela diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então ali começa o princípio de você busca o Senhor com tudo aquilo que você é, com todos os seus sentimentos, com tudo aquilo que você pensa, com toda a formação que você tem. Só que aí você não busca sabendo de tudo isso. Não, você busca se humilhando na presença de Deus. Você tendo tudo isso, tendo todo o conhecimento, fala, tá aqui, ó, eu tô me sentindo desse, está aqui, Jesus, faz do seu jeito. E aí onde a gente entra a parte da confiança no Senhor, onde a gente se desprende de tudo aquilo que é a nossa vontade, daquilo que são os nossos desejos, e a gente começa a deixar o Senhor a nos guiar e nos governar e nos ensinar como nos posicionar, como vamos buscar, como nós vamos reagir. E aí onde entra o como a gente sente a presença do Senhor, é falando com Ele. É algo que é muito simples. A gente ouve diversos testemunhos das pessoas. Nossa, eu senti a presença de Deus assim, e Deus falou assim comigo, e Deus me revelou tal coisa e tal, não sei o quê. E a gente fica, mano, eu preciso viver isso também. Só que assim, o Senhor, ele pode realizar daquela forma que a gente viu? Ele pode, mas aquilo que ele tem pra gente é o melhor e é exclusivo, que é o que a Lana tava falando, é exclusivo. Então, assim, não tem como a gente pegar e falar assim, mano, eu vou viver a presença do Senhor, vou viver na presença do Senhor do jeito que eu entendo, porque não existe isso. O Senhor, ele quebra as nossas expectativas, ele quebra com todo o entendimento, com aquilo que a gente acha e que mostra pra gente qual é real. Quantas vezes eu peguei e ouvi as pessoas falando, nossa, Deus pegou e eu tava no meio do louvor e Deus me curou. Eu falei, cara, tá, curou do quê? O que você tá falando? Entende? Como foi isso? Qual que são os detalhes disso que você viveu? Como você se sentiu no meio de tudo isso? E pegar e falar assim, e o Senhor pegar e falar assim, não é isso que eu vou fazer na sua vida. Por quê? Porque você é diferente. Eu preparei algo separado pra você. Então, assim, eu vejo diversas pessoas falando, Senhor, eu quero viver assim, eu quero viver da sua maneira e não sei o quê, eu desejo viver do seu jeito, e aí a forma de buscar é a mesma vida toda. Sendo que o Senhor, ele ensina a gente a se relacionar com ele a cada processo, a cada tempo, a cada determinado momento que a gente tem com o Espírito Santo. Então, assim, não tem como a gente determinar algo. E eu vi um testemunho outro dia que eu fiquei, assim, impactada. Porque, assim, era uma ministra de kids, de infantil, e ela tava no altar, ministrando, assim, pra um monte de criança, numa igreja grande e tal. E aí ela chamou pra ungir aquelas crianças. E aí ficou uma fileira, assim, enorme, de as crianças vindo pra ela orar por eles, e não sei o que e tal. E no meio dessa fila ela viu um menininho todo encapuzado, de touca e não sei o que, e ela olhou pra ele e aquilo chamou a atenção dela, aquele menino chamou a atenção dela. E ela orando pelas outras crianças e não via a hora daquele menino chegar. Quando o menino chegou, ela perguntou qual o motivo que ele queria que ela orasse por ele. E ela falou assim, eu não sei quem é esse cara aí que você tá falando. Eu não sei quem é esse Deus. Do que você tá falando? Eu não sei quem é ele que você tá falando. Ele não existe.
E aí a mulher pegou e falou assim, mano, uma criança de 8 anos de idade pegar e me falar que Deus não existe? Ela, não, Deus existe sim. Por que você tá falando isso? Aí ele falou assim, porque eu tenho câncer e Deus nunca me curou. Aí ela pegou e entendeu por que o menino tava assim. E aí na hora ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, você vai chegar na sua casa, você vai pegar e você vai dobrar os seus joelhos na sua cama ou deitado na sua cama e você vai chamar a presença de Deus. E eu vou orar por você junto com você. E aí ele pegou e ela falou assim que naquele momento pra ela acabou o culto, porque ela pegou e falou, eu preciso buscar o Senhor para que esse menino sinta a presença de Deus, porque eu sei que Deus existe. E aí ela pegou, foi pra casa dela, o menino foi pra casa dela. Aí passou um tempo e tal, a mãe do menino pegou e ligou pra ela. Meu filho tá curado. E aí ela pegou e falou, mano, o que aconteceu? E ela pegou e falou, contou o testemunho. O menino tava na cama dele orando. E aí ele começou a orar e tal, e ele começou a gritar. Ele falou que não ia jantar naquele dia, que ele não queria jantar. E foi pra cama. E aí ele começou a falar com o Senhor, chamar o Senhor, pedir pro Senhor curar ele. E aí ele começou a gritar, mãe, vem ver, tem um cara aqui. E aí a mãe dela foi, na hora que ele foi entrar no quarto, ela não conseguiu entrar no quarto, porque era como se tivesse uma barreira. O Espírito Santo de Deus não deixou ela entrar. E aí ela começou a ouvir passos. Indo pra lá, pra cá e não sei o que. E ela falou, mãe, ele tá aqui. E ele tá com uma equipe, ele tá vindo me curar. E aí quando ele pegou e ela começou, ela via que eu vi os passos e ele falava, ele tá fazendo isso e não sei o que. E aí chegou um momento que Deus fez todo o procedimento de cirurgia que ele precisava. E ele pegou e simplesmente dormiu. E aí quando ele dormiu, aí aquela presença, e ela viu tipo, uma luz muito forte no quarto do menino. E aí ela falou assim que ela viu que depois a luz foi diminuindo e tal, não sei o quê. E aí depois que diminuiu, ela conseguiu entrar. E aí quando ela pegou e entrou, ela falou assim, ele falou pra ela, tem uma cicatriz aqui, ele me operou. Então assim, é algo assim que é extraordinário. Um menino de 8 anos, ele pegou e ele conheceu Jesus de perto. E aí ela fala que depois ela pegou e foi conversar com esse menino, e ele foi curado, ele permanece na presença do Senhor. Entende? E ela falou, é totalmente diferente. Então, quando a gente fala da presença de Deus, ela cumpre aquilo que é o extraordinário. Como uma criança de 8 anos, porque ela não foi curada do câncer, ela fala que Deus não existe porque ela nunca sentiu a presença de Deus. Quem nunca sentiu a presença de Deus é porque nunca ouviu ele de perto, nunca desejou estar perto dele. É como pegar uma bolacha de traquinas aí, pegar e falar assim, come. Ah, mas eu não gosto. Mas você experimentou dessa bolacha? Então experimenta. A presença de Deus é a gente a cada dia experimentar um pouquinho mais dele. É andar um pouquinho mais dele. A palavra de Deus diz lá em Isaías, buscai-me enquanto você pode. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Então a gente tem que aproveitar agora para pegar e falar assim, mano, eu vou chorar mesmo. Eu vou me derramar mesmo, eu vou gritar, eu vou fazer o que for preciso, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque também não dá pra gente pegar e fazer tudo isso e tipo... Sabe, eu tô agindo pela minha carne, agindo pelas minhas emoções, pela minha euforia. Não existe isso. É pelo Espírito. Eu vou derramar a minha alma. Como eu faço? Senhor, eu tô aqui diante de Ti. E começar a se esvaziar dos pensamentos, dos sentimentos, se humilhando na presença do Senhor. Porque só sente a presença de Deus quem se humilha diante dEle. Não tem como você viver algo extraordinário com o Senhor sem antes se humilhar. Não existe isso. Primeiro precisa ter a humilhação diante dele. Jesus, o Senhor é o cara. O Senhor pode todas as coisas. Eu não, mas o Senhor pode todas as coisas. Pode falar. Eu tava pensando agora, geralmente quando a pessoa fala como sentir a presença de Deus, a gente geralmente espera um passo a passo. Não existe, gente. Ele é um mapa para chegar até lá. Ó, o mapa, querido, é você fechar os teus olhos, adorar ao Senhor, clamar a Ele. Como é que clama a Ele? Você sabe conversar com uma pessoa? Sabe aquela pessoa nada a ver na sua vida, que você abre sua vida para ela, e ainda pega ela que mal conhece por dentro da sua casa? Então, troca essa pessoa por Deus, em nome de Jesus. Troca essa pessoa pelo Senhor. Conversa com o Senhor, sabe? Chega, senta na tua cama, chama Ele para sentar do lado e fala do seu dia, fala das suas frustrações, fala do seu sonho, fala daquilo que você sentiu, que você deixou de sentir, aquilo que te magoou. Pergunta para Ele onde você está errando, porque ninguém é perfeito. Se tem algo de errado em nossas vidas, somos nós que vamos alinhar isso.
ao Senhor, claro, junto com o Senhor, Ele vai nos ajudar. Fala, conversa com Ele, fecha os teus olhos para não se distrair, sabe? Se você é aquela pessoa que consegue se distrair com uma rachadura na parede, fecha os teus olhos, conversa com Ele, pede para Ele, para você sentir a presença dele, aliás. Você vai sentir algumas coisas diferentes, porque foi como a Sara falou, é extraordinário. Quando ele chega, cara, nosso coração bate mais forte. Não tem explicação. O Criador chegou, tá lá no teu quarto, contigo. Ou parou tudo para ouvir você falar. Para ouvir você falar do seu dia, das coisas erradas que você fez. Ele tá ali, cara. Não tem explicação. E como é que a gente consegue essa sensibilidade? Buscando cada vez mais, todos os dias. Chama ele pro teu trabalho, chama ele para pegar aquele ônibus lotado com você, chama ele para andar na rua contigo. A gente fala muito com o Senhor na rua. Eu tô passando vergonha às vezes e não tô sabendo. Eu sou aquela pessoa que eu vou falar com o Senhor, faço piada e dou risada. Aí eu já encontrei pessoas que falaram, nossa, você é muito feliz andando na rua sozinha. Dá risada do nada. Eu falei, não tava sozinha não. Dá risada do nada. Eu falei, não tava sozinha não. Eu tenho uma experiência, estava lembrando disso essa semana. Eu estava lá na Bienal do Livro no ano retrasado. E, gente, eu não vou lá para ver autor, não gosto nada. Eu acho nada a ver pegar aquelas filas gigantes para receber um autógrafo de... Não pego. Exatamente, para comprar livro e de preferência nos mais baratos, mais vazios. Que é isso? Eu não gosto de muvuca. E fui pra Bienal, enfim. Aí cheguei lá, enfim. Ia pra marcha, enfim. Eu fui com minha amiga. Aí ela falou, olha, eu vim pra pegar o autógrafo de uma pessoa. Eu preciso conversar com ela, porque eu li o livro dela e eu melhorei muita coisa na minha vida com a ajuda dela. Eu não sabia que a autora era cristã. Então eu falei, vai lá, ficar em pé na fila que eu vou ficar sentada aqui na praça de alimentação. E era bem próximo, por isso que eu falei, eu fico sentada e vou te olhando aí na fila, você andando. E eu tava lá, distraída e tal, e cara, do nada, a gente sentiu a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Eu falei, tem alguém orando nesse lugar. Você pensa, a Bienal, daquele tamanho, não sei quantas mil pessoas ali, e você sente o homem chegando no meio daquela bagunça, daquele barulho, daquela muvuca, você consegue sentir ele chegando, você com a cabeça lá na lua. É assim, quando você tem intimidade, ele chega, não tem como não sentir, gente, não tem. E era a escritora, esqueci o nome dela agora. Né? Não fui eu que fui lá pra ver ela. Ela estava orando realmente, ela é cristã. Ela orou antes de entrar, consagrou a vida dela, consagrou aquele momento ao Senhor. Ela convidou o Senhor e ele estava lá. Ele estava lá com ela. Porque para ela escrever um livro que pôde, sabe, transformar, levar cura, ela escreveu com o autor dos autores, querida. Ele é que escreveu aquele livro, usou a vida dela, né, aliás. E assim, a presença de Deus é isso, gente. Quando ele chega, às vezes eu tô lá no meu quarto, eu sinto ele passando pela porta, que é algo maravilhoso, é algo surreal. Eu falo, Senhor, vem aqui que o bicho tá pegando, o negócio tá feio. Eu preciso do Senhor aqui. Vem uma paz, uma calma, Como é que a gente explica? Não explica. Viver o extraordinário, viver com o Senhor, entrar na presença dEle, buscar Ele, se deixar ser transformado por Ele, é viver o extraordinário. Não tem um mapa, um passo a passo. O passo a passo é você renunciar às suas vontades, parar de fazer aquilo que é errado e você sabe o que é errado. Fechar essa tua boca e parar de responder de forma errada, tratar os outros com ignorância, falta de educação. Parar de viver no seu mundo de Alice, achando que tudo é eu. Não é você, é o Senhor. É tudo por Ele. É convidar Ele para tua casa, mas convidar Ele para tua casa e você mesmo ficar causando briga, confusão, não adianta. É viver a transformação.
Você convida ele para mandar ele embora. Basicamente isso. Convidar ele para tua casa, mas agir de uma forma diferente. Ele vai estar lá para te ajudar a agir dessa forma diferente. Entende? Viver com o Senhor, ter a presença dele, é você parar de fazer a tua vontade, que só te leva para desgraça e você nem enxerga. Trazendo essa destruição na tua casa, no teu relacionamento, no trabalho, fazendo as coisas com manipulação. O Senhor não está em nada disso. Viver com o Senhor é viver ao contrário, é viver na, como é que chama? Contramão. Em contramão de tudo isso que você está fazendo. É passar a fazer o que é certo. Ai, mas você é perfeita, você faz tudo certo. Não. Eu ando com o Senhor tentando acertar. Às vezes a gente erra. E muitas vezes, aliás. É verdade. E a gente tem que lembrar que o Espírito Santo, ele é sensível, né? Qualquer coisa que você faz, ele não consegue. É porque, assim, Deus é santo. E ele não consegue se relacionar com o pecado. Ele se relaciona com a gente, que somos filhos. Mas se a gente tá querendo e andando numa vida de pecado, ele não consegue ir e andar conosco. Ele é muito educado. Ele espera você reconhecer que você tá agindo de forma errada e falar pra ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu falei palavrão, me perdoa porque eu desobedeci meus pais, porque eu agi de forma incoerente, eu não fui uma boa pessoa. Ele tá esperando o primeiro passo, e o primeiro passo é você que dá. Ele tá no mesmo lugar, te esperando no mesmo lugar para que você fale com ele. Então, assim, a gente vê principalmente em ministério de louvor o quanto o Espírito Santo é sensível. Porque um louvor que você começa a louvar porque você quer, acabou a Cai presença tudo. de Deus. Se os seus sentimentos, se você sobe no altar com o sentimento de que você vai fazer as pessoas louvarem, acabou. Você não vai nem ter mover, porque é você que tá lá. Se você sobe no altar querendo mostrar que você canta bem, que você ensaiou o louvor, que você aprendeu, que você toca bem, que, enfim, acabou a presença de Deus. Porque tudo é para honra, tudo é para a glória de Deus. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. É para ele. A gente louva por causa do Senhor. Se você é como é que fala? Um ministro que sobe no altar para liberar a palavra para o povo, é sujeito ao Senhor. Você se submete àquilo que Deus tem para falar com aquele povo. Se você acha que você vai subir no altar e falar aquilo que você pensa, ou, eu conheço o irmãozinho, eu vou falar o que eu acho que ele precisa melhorar, acabou. Você não tá dando espaço para que o Senhor use a sua vida, para que a presença de Deus tome e invada o lugar. No domingo passado, rapidinho, tá, Thiago? Prometo. No domingo passado foi um mover muito bom aqui no culto, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi, porque foi diferente. Eu fiz umas coisas aí. Não foi nada errado, gente. Não foi um pecado, pelo amor de Deus. Mas é que são algumas escolhas que eu ainda não posso falar. Não é ruim, é bom. Eu juro que é bom. O Senhor tá nisso, eu creio. Mas acabou sendo. Algumas pessoas tinham umas opiniões diferentes. Algumas pessoas na minha casa. E aí eu fiquei meio assim. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado. Eu tô lascada. Meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, né? E eu tava meio assim, né? Senhor, eu tô aqui pro Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu tava, meu Deus, eu tô lascada. Jesus não vai gostar mais de mim. Meu Deus do céu. Né? Eu fui desobediente. Eu fiz o que não era pra ter feito. E eu falei assim, meu Deus do céu. E aí quando eu subi no altar, eu ainda falei pra Deus. Eu falei, Deus, eu não quero subir no altar. Porque eu não me sinto digna de estar na sua presença. Eu fiz uma escolha que meus pais não gostaram. Eu acho que vocês descobriram no domingo, na hora da oração, que a pastora falou. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu não quero subir no altar, porque os meus pais estão brigados comigo. Eu amo muito a vida deles, eu não tô brigada com eles. Mas eu tô meio assim, Deus, porque eu não quero
que essa situação me roube da sua presença. Então, limpa meu coração daqui, eu entrego o meu louvor daqui sentadinha, bem feliz. E eu falei assim, mas se o senhor quiser, eu subo. Na hora que eu falei isso, o pastor falou assim, Vitória, hoje você sobe. Eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, Jesus, mas não era verdade. Não era exatamente isso, mas eu falei, não, tudo bem. Se o senhor quer, eu vou subir. Subi, aí no começo a gente ensaiou o louvor, que eu também chorei demais com aquele louvor na minha casa. O pastor mandou pra gente ensaiar. E aí eu comecei a ouvir e falei assim, nossa, é verdade, isso é uma realidade, chorando no meu quarto, antes de, né, bem antes. Aí do nada ele resolveu que no domingo era o dia da gente ensaiar esse louvor. E eu queria tanto ensaiar esse louvor, porque eu me dediquei tanto. Aí ele me chamou pra subir no altar, ele, né, o Espírito Santo, né. E aí eu falei, nossa, graças a Deus. Aí eu subi, louvei ao Senhor. No ensaio, eu já tava sentindo a presença de Deus, porque eu me preparei pra estar nesse ambiente. E aí, na hora do culto, a gente louvou Quão Grande é Meu Deus. E assim, eu sempre amei esse louvor. Desde que abriu a igreja Desfrutar do Amor de Deus, a gente louva esse louvor e eu fico assim, meu Deus, é verdade, quão grande é o Senhor. Em todas as situações da minha vida, quando eu tava muito triste, eu louvava isso. E quando eu tava muito feliz, eu ficava, graças a Deus, quão grande é o meu Deus. Mas quando eu tava muito triste, eu falava assim, eu sei que o Senhor é grande, mas é meu coração. E aí, naquela hora que a pastora falou assim, Vitória, louva, eu falei, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque eu já sei que ele é grande. E eu falei assim, mãe, eu não consigo louvar que nem eu louvo na minha casa. Porque eu já tava no mover de chorar, né? Ela louva, e eu falei assim, ai meu Deus. E aí eu comecei a louvar, e é maravilhoso. No primeiro aniversário da igreja, o pastor Cláudio veio aqui, e o Senhor entregou uma profecia através da vida dele. Eu não vou falar profecia, porque não importa. Mas ele falou assim que você tá sentindo em você, no seu lado esquerdo, tá subindo uma coisa quente. E eu ficava assim, como assim? Aí ele falou assim, pois é, parou no seu ouvido esquerdo. E eu senti só aqui, gente. Sabe, era muito quentinho, só aqui. E aí eu falei assim, é a presença de Deus. E toda vez, a partir daquele dia, toda vez que eu sentia a presença de Deus, eu ficava só essa parte quente. E aí no domingo foi diferente, porque foi tudo. Eu senti subindo assim e tava tudo quente. Eu falei assim, eu sei que o Senhor tá aqui. E eu louvava quão grande é o meu Deus. Ai, mas foi assim, maravilhoso. Então, nós precisamos nos entregar ao Senhor e ter a convicção que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ter a convicção que a presença dEle só existe, Ele só deixa você ter essa liberdade, esse privilégio de estar na presença dEle quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor. Vai, Thiago. Glória a Deus pelo teu testemunho. Mas o que você falou sobre o espírito ser sensível, ele ser educado, é verdade, né? Porque até no que você falou, tipo, você falou pra ele agir. Senhor, se o Senhor quiser que eu suba, e ele falou, agora sim, vem. Ele espera, sabe? Você vê que ele respeita. Ele fala, não, você deu oportunidade, né? Mas você vê que isso é bom, tipo. Aí ele vai, eu quero. Então, mas eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque, tipo, quando a gente fala de intimidade, de buscar, é maravilhoso ter alguém que você pode conversar, você pode abrir tudo que não vai dar ruim. Tadinha. Eu adoro. Nossa. É do Corinthians, tadinha nada. Que isso? Nossa, mano. Desculpa os corintianos aí. Mas então, voltando. Ela nem vai entender agora, né? Eu entendi. Ele entendeu. Eu entendi. Mas voltando, aquele cara, Jesus é o cara que você pode abrir tudo que você tem, todos os seus problemas, sabe? E, tipo, ele não vai chegar, tipo, ele já sabe, mas ele não vai, tipo, ficar, tá, já sei. Ele vai chegar e vai se comunicar com você, ele vai tratar com você as coisas, ele vai alinhar, ele vai falar, às vezes ele vai falar como ele tá fazendo, o que ele tá tratando, e às vezes ele vai falar, deixa comigo, tá ligado? Às vezes fala, ó, deixa quieto. Porque, tipo, às vezes tem coisas que a gente coloca o dedo podre, né? Esse negócio cai tudo. Desanda tudo. Aí ele fala, pô, mano, e agora? Vou fazer de novo.
Aí ele faz de novo, aí volta. Mas, tipo, sabe, é sempre. Eu amo essa parte dele, sabe? Que ele se relaciona e que ele. Sabe, é, tipo, eu vejo como. Tipo, não é passo a passo, mas, tipo, a gente dá um passo, aí ele dá outro. Dá um passo, aí ele dá outro. Ele vai chamando e a gente vai indo. Vai chamando, a gente vai indo, vai aumentando. Fazendo a sua parte. É, eu acho isso incrível, sabe? Porque é sempre. Não é tipo um cara, vou fazer sempre. Vou fazer, mas eu vou te mostrar, eu vou fazer com você. Porque eu me importo com você. Ele para pra ensinar. É, pra ensinar. Isso. Essa parte de ensinar é maravilhosa, mas ao mesmo tempo. Porque às vezes ele ensina e, tipo, às vezes é, às vezes não, né? Às vezes é um ensinamento muito que bom, às vezes é toma, sabe? Mas é isso. É porque às vezes a gente merece, né? É, então, às vezes a gente merece, A gente exatamente. faz de besta, né? A gente já sabe, É. às vezes. Sabe o quanto que a gente tá merecendo. Quando a gente Isso. tá, né, Se a gente tá, tipo. cola, ninguém Se a gente precisa de cola, ele dá. Dá. Se a gente precisa de lapada, a gente Ele vai tá levar lá também, lapada. ele vai dar. vai te ensinar da Toma. maneira que precisa naquele momento. É, Sim, sim. ele vai te ensinar da maneira que precisa naquele momento. Vitória. Ai, gente. Fechou? Pode Gente, falar. eu só queria ressaltar um último detalhe que muitas pessoas confundem de entrar na presença de Deus e já querer ver a Deus. Ter esses olhos abertos ao mundo espiritual. É uma coisa totalmente diferente. Isso é um dom dado a algumas pessoas, certo? O Senhor não para um novo convertido é muito difícil. Isso é um dom para uma pessoa específica. É que vai Por de quanto exemplo. mais você se abre ao Senhor, mais ele se Exato. mostra a você. E tem gente que realmente nasce com um dom, mas isso é um risco, porque alguns acabam se perdendo no caminho, porque idolatra tanto isso que ele ganhou. Isso, Tem gente que o Senhor desenvolve. isso. Tem gente que nasce, tem gente que entrega, o Senhor desenvolve. Eu, por exemplo, eu nunca vi o Senhor. E, cara, eu já tive muita experiência assim, de eu estar sentindo ele e vir uma outra pessoa e falar. Tipo, a minha irmã, ela tem esse dom de visão. Ela vê muita coisa ruim também. Mas acontece, por exemplo, aconteceu uma vez, né? Que eu estava orando, que ela tem medo, gente. Ela precisa conhecer o Senhor. Eu estava orando e no dia seguinte ela falar. Nossa, eu até fiquei com medo. Eu cobri o rosto. Eu falei, tá bom. Não, é que você estava orando e tinha um homem de branco no pé da sua cama. Eu não sabia o que era. Eu fiquei com medo, eu cobri o rosto. Eu falei, eu sei quem era. Não precisava. Eu estava falando exatamente com ele. E eu estava sentindo ele lá. E uma outra vez também, quando a gente tá aqui no louvor e a gente sente a presença dele na igreja, vê ele falando, aí vem a pastora Raquel só confirmando que a pastora Raquel tem um dom lindo, gente. Maravilhoso. Que realmente é do Senhor. Imaginando, sabia? Ela descreve. É Teve lindo. uma vez que ela falou dos pés, eu fiquei esperando, eu fiquei olhando pra igreja e vendo os pés assim, na minha cabeça. Só o pé de Jesus, os dois pés assim. Então, sentir a presença é algo profundo com o Senhor. Se você quiser esse dom de visão, pede a Ele. Ele pode te dar, Ele também não pode te dar. É dele. Amém? Amém. Eu vi esses negócios, eu já vi demônio, eu já vi a presença de Deus. O Senhor, ele, é que assim, eu não sei vocês, mas comigo, ele me ensina e me mostra as coisas de uma forma diferente. Então, por exemplo, lá em casa, o Senhor ele me levantou para ser intercessora de casa. Então, tudo que é demônio, ele mostra para quem? Eles mostram os meus pais também. Eles mostram os meus pais também, mas tudo que é demônio, quem enxerga? Então já aconteceu diversas situações de eu sentir demônio atrás de mim, de eu ver a parte do demônio, sabe? Aquele tipo, como se fosse uma sombra que nem tá aqui, sabe? Só esse negocinho, eu esqueci o nome, mas desse jeito. Então eu já vi diversas vezes, mas assim, eu também já vi a presença de Deus. Então a maneira que ele se apresenta pra mim é diferente.
eu já enxerguei Jesus. Não tipo, nossa, você viu o rosto dele. Não, eu vi Jesus da forma que ele é. Eu já vi Jesus nas pessoas. Eu já vi Jesus, eu sei reconhecer Jesus no ambiente. Eu não sei, mas quando eu começo a orar, tudo fica mais claro. Por quê? Porque a presença de Deus chegou. É uma luz diferente. Não é a luz que, nossa, você se acostumou e a luz ficou mais aberta. Não, é uma luz diferente. E a gente tava aqui na igreja, nossa, mano, era muito assim. Logo no período do começo da igreja. É assim, no período você já tava, sabe? Tipo, no período do começo da igreja, mas já tinha a maior parte das pessoas aqui. E assim, eu chegava aqui na igreja e eu começava a orar e não sei o quê. E eu falava, Jesus, o Senhor tá aqui? Eu senti na presença dele, mas o Senhor tá aqui nesse ambiente? Jesus, o Senhor tá falando? O Senhor tá tocando as pessoas? É coisa de intercessor, né, gente? Que não consegue ficar quieto, não consegue pedir só por você, mas tem que orar pelo outro também. E às vezes nem na intercessão tava perguntando, mas fulano tá sentindo a tua presença, Jesus? Não deixa fulano sair daqui sem sentir a tua presença. Olha, Jesus, mas o Senhor tá falando com a gente? O Senhor tá falando com todo mundo que tá aqui? Não deixa ninguém sair desse jeito. E aí, ele pegar e ir em cima do altar, eu vi uma luz diferente. Não era branca, não era. Mas eu vi diferente. E eu pegar e falar assim, não, eu tô enxergando coisa, tá refletindo alguma luz ali, por isso que daquele jeito. De eu fechar o olho, abrir de novo, de eu lavar o rosto, de eu levantar e ir no banheiro, lavar o rosto, pra depois voltar pra poder olhar de novo, e tá da mesma forma. E ele fala, é a minha presença, Sara. E aí eu peguei e falei, tá, mas é a tua presença, mas por que é assim? Por que tá desse jeito? Não sabe ficar quieta. E aí eu peguei, chegar na minha mãe e falei, mãe, eu vi assim, assim, assim em cima do altar. Mãe, mas não tinha uma luz assim, 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 reluzendo lá, não? Aí a mãe, não, filha, era a presença de Deus mesmo. Deus te mostrou a presença dele. Aí eu falei, não, mas funciona só aqui na igreja. A gente foi pra igreja da pastora G. Mesma luz, a mesma coisa. Então, assim, o Senhor, ele se mostra pra gente diferente. Desde pequeno, o Senhor sempre me mostrou diferente. Então, ele deitava do meu lado na cama, me esquentava, me deixava quentinha. Jesus, ele me deixava, ele me consolava. Então, eu sempre entendi como era a presença do Senhor desde pequena. Desde pequena, ai, Senhor, aconteceu tal coisa, limpou, ó, vai sentir mais um pouco, sabe? Ele sempre foi desse jeito. Comigo era assim. Ele sempre me ensinou dessa forma. Deus tá lá lavando minhas roupas aqui na época, né? Que lavava roupa era eu no tanquinho, que nem máquina de lavar a gente tinha. Ficava lá esfregando aquele monte de roupa. E eu começar a conversar com o Senhor e colocar os louvores que eu conhecia e tinha intimidade com Ele. E começar a louvar pra Ele. E Ele pegar e se manifestar ali de uma forma diferente. De eu ouvir alguém falando, de eu ouvir alguém agindo de uma forma diferente. De alguém lá longe cantando o mesmo louvor que eu tava cantando. Então, assim, a presença de Deus, ela é algo que é inexplicável e cada pessoa sente de uma forma diferente. Então, eu não posso pedir pro Senhor, Senhor, eu quero sentir da mesma forma que a Vitória sente. A Vitória sente começando aqui. Ele vai, sobe em cima assim. Assim, eu já fico com calor total, fica com o corpo inteiro de uma vez. Eu sou desse jeito. Então, se começa assim, às vezes, eu pego, não, é por causa da blusa. Não é por causa da blusa. Entende? Aí tira a blusa, aí vem a presença de Deus de novo. Então, não é desse jeito. Vocês podem ver que minha mãe é muito calorenta. Não é calor. Muitas vezes é a presença do Senhor. Ela não é muito raro ela ministrar no altar com blusa. Por quê? Porque a presença de Deus tá ali, ela tá sentindo a presença do Senhor. No frio, vocês já viram minha mãe coisando? Ela no meio do negócio, ela tira a blusa e não sei o que, você fica assim, que frio, bota de volta, liga o ventilador, você entende? Então, assim, cada pessoa é de uma maneira diferente. Eu já vi pessoas que o Senhor, eles aparecia do lado. Já vi pessoas que o Senhor pegava na mão. Então, cada pessoa é diferente. Eu não posso pegar e colocar, você tem que sentir a presença de Deus desse jeito. É dessa forma que você sente. Não é desse jeito. Todo mundo tem uma forma diferente que o Senhor se apresenta. Porque o Senhor, ele usa as coisas que vocês gostam, que nós gostamos e que nós identificamos para falar conosco. Então, comigo Deus usa a lua. Nem todo mundo Deus usa aquilo que é a natureza. Tem gente que Deus usa os passarinhos. Com a pastora, que minha mãe é os passarinhos. Entende? Usa as árvores balançando. É desse jeito. Comigo, se eu olhar a árvore, eu olho pra árvore e tá balançando. E... por quê? Não sei, você entende? Eu fico desse jeito. Vai, calma aí que tá ficando frio aqui. Jesus, me esquenta. É desse jeito. Então, cada pessoa tem uma maneira diferente. O bichinho aqui, Deus usa a placa de carro pra falar com ele. Eu nem reparo nas placas de carro. Vocês entendem? Então, cada pessoa é diferente. Sim.
Fábio foi a pessoa que eu mais conheci que apoiou Jesus. O Fábio foi a pessoa que a gente mais conheceu que apanhou de Jesus. Porque o Fábio é assim, gente, eu nunca vi. Não apanhou, nossa, bateu. Mas, tipo, deu tipo um estralo assim e acordou. E o Fábio já levou um tapa do Espírito Santo, pá, na cabeça dele. O Gabriel também. O Gabriel contou que ele também. O Fábio já sentiu a presença de Deus pegando e fazendo assim, sabe? Chamando a atenção dele. O Fábio já sentiu que foi. Não, eu não vou contar essa parte, não. Deixa um dia que ele conta. Você sabe do que é, que é a coisa que é recente. Ela não sabe, mas é recente. É recente. E assim, cada pessoa tem um jeito diferente. Tem gente que abre a palavra de Deus, a palavra já salta os olhos, e você pega que tem a revelação do Espírito Santo ali, do Senhor te mostrando além do que está escrito, e você começa a falar e você começa a compartilhar, porque a palavra de Deus, ela também significa, é a boca de Deus, e a boca de Deus, ela também tem a presença do Senhor. Então, quando a gente lê a palavra, fala, mano, tem a presença. É impossível você sentir a presença de Deus sem se relacionar com a palavra. Não tem como. Não tem como você sentir a presença de Deus sem se relacionar com a palavra. Não é só isso. Eu vou só orar aqui, Deus vai descer do céu e as janelas vão se abrir. Depende. Pode acontecer? Pode. Mas se você precisa ter a base da palavra. Então, assim... Porque é uma resposta pra ele, só que manda versículo. Olha, é assim mesmo. Tem vezes que ele só pega e manda o versículo pra gente. Mostra aquilo que é a palavra. Então, assim... Tem que pegar o microfone, Alana. Eu quero contar uma experiência, porque um tempo atrás eu acordei de madrugada e ele sussurrou um versículo pra mim. Gente, eu sou uma pessoa muito ruim de conversar de madrugada, dormindo. Então eu fiz o quê? Eu desbloqueei o celular, mandei o versículo pro meu irmão e falei, amanhã eu vejo. O meu irmão respondeu, porque era algo meu com o Senhor, né? Que o Senhor tá me preparando para um tempo. Aí meu irmão falou, isso é de casal? Isso é de casal? Pra que você me mandou? Era um versículo falando de casamento. Era um versículo falando de casamento. Eu falei, tá bom, Senhor, obrigada pela resposta. Ai, gente. Não, mas melhor pra mim de madrugada, né? Pega essa daí. Só. Ele já fez. Teve uma vez que a gente tava aqui, foi essa semana, ele me deu o louvor que ele tava falando comigo e eu esqueci, gente, porque eu tava muito cansada, tava com muito sono. Ele me deu o louvor que ele falou comigo e eu esqueci. E eu tô até hoje, Jesus, eu sei qual que é o louvor, mas eu não consigo cantar porque eu não lembro como começa. Acabei de falar que eu não lembro. Não lembro, eu sei do que se trata, mas eu não sei do que é. Sabe, tipo, eu sei do que se trata, mas não sei cantar o louvor, sabe? Dá um branco. Ele lança e a gente de madrugada tá bom, não assim, ó. Só viajando, dormindo. Aí por isso que eu anoto, eu deixo o celular do lado agora. Eu vou dormir na Senhor Jesus, eu vou dormir a mente. Conversa. Eu não peço nem sonho. Eu falo, não, É como eu quero tava sonhar, falando não. com a Sara, às vezes a gente tá dormindo, ele vem de madrugada, lança as coisas, mas a gente tá como? A gente tá assim, ó. Ou quando eu tô com Por isso que muito a gente sono. anota, pra ver no dia Com seguinte. muito sono, eu não lembro, gente. No meio do louvor, você vai pegar e vai parar e falar assim, eu tenho que anotar esse louvor? Não dá, gente. Não dá. Eu morrendo de sono, não funciona. Minha cabeça trava, dá um bug. Aí chega em casa, fica, Senhor, traz a memória. É assim mesmo. Não, Senhor, traz eu tô a até memória. agora. Porque eu sei qual louvor é. Eu só não lembro como canta, mas eu sei qual que é o louvor, entendeu? Eu sei do que se trata, do que ele tá falando comigo, eu sei o que é. Mas eu não lembro o louvor, eu queria louvar pra ele, ele não quer deixar, então tá bom. Quando ele quiser me lembrar, a gente canta pra ele. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu queria Pode adicionar falar, também, Thiago. parecido com essa, dele mandar só um negócio e lembrar. Que, nossa, cara. Tipo, ele já tinha falado, eu já tinha entendido. Aí lá foi. Lá foi eu de novo. Senhor, não sei o que, não sei o que. Porque eu queria fazer isso pro Senhor, sabe? Não é porque eu quero, eu só quero saber, só quero começar a fazer, descobrir com certeza, sabe? Porque, tipo, ele não tinha falado, é isso. Tipo, ele deu indício de que era isso e falei, aí eu entendi que era, só que eu falei, não é possível. Aí ele falou, aí eu abri a palavra e ele pegou e falou de novo. É bom para o jovem suportar o jugo enquanto ainda é novo. É bom para um homem suportar o jugo enquanto ainda é jovem. Aí eu falei, tá bom, tá mandando eu ficar quieto. Tá bom, esperar e crescer um pouco. É exatamente isso. E para de me chamar. Aí demorou um mês, aí sim, ele confirmou o negócio.
Fiquei 2 semanas com ele, mano. Ah, ele age no tempo dele, né? E a gente aguarda o tempo de Jesus. Não tem como. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Quer falar, Lucas? Não? Eita, Glória. Eu também tô sentindo a presença de Deus. Também estou. Ah, eu falei no microfone, né? Eu quero falar que eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Gente, é isso. Não tem como a gente falar da presença do Senhor sem a gente sentir a presença do Senhor. Então, busquem Ele enquanto a gente pode achar. Busquem de tudo aquilo que você é, de todo o teu coração, de tudo aquilo que é o teu entendimento. Usa aquilo que você sabe de conhecimento e coloca diante da presença do Senhor e deixa Ele agir na tua vida. E deixa Ele transformar o teu coração, deixa Ele transformar o teu jeito de pensar, o teu jeito de viver. Deixa o Espírito Santo de Deus te moldar para você viver aquilo que é o melhor dessa terra, para você viver feliz, para você viver alegre, para você se derramar na presença do Espírito Santo de Deus com tudo aquilo que você é, tendo o entendimento de que todas as lutas, de todas as guerras, de tudo aquilo que muitas vezes deixa a gente desanimado, deixa a gente triste, deixa a gente com vontade de desistir. O Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem visto tudo isso e Ele vai agir com providência, porque o Senhor, Ele não nos abandona, Ele tem uma promessa que Ele jamais vai nos abandonar. Então, busca Ele com perseverança. Fala, Jesus, eu tô aqui. Eu não tô te sentindo hoje, mas eu vou permanecer te sentindo até eu te sentir da maneira que eu desejo, até eu te sentir, Senhor, da forma mais íntima que eu conheço. Mas eu vou permanecer na tua presença, tá bom? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem nós estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho da palavra, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. E é a partir das 4:30 da tarde.